Agora vamos abordar a prisão civil por dívida. Então, qual é a regra? Qual é a regra? Sabe que direito a gente tem que saber a regra e a exceção, né? A regra é que não é possível a prisão civil por dívida, certo? Tem exceção, Alexandre? Tem. Qual é a exceção? Aí toma cuidado com essa exceção, porque as provas adoram esse inciso 67 do artigo 5º. Abra aí na tua Constituição, o artigo 5º, inciso 67. Vê lá o que é que tu vai ler. Vou ler com você. Não haverá prisão civil por dívida, salvo, aí ele vem, ó, a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Então, o que é que a gente quer trazer aqui? Observe, a nossa Constituição Federal, ela trouxe a prisão civil por dívida como exceção em duas hipóteses. Uma, do devedor de alimentos, ou seja, o cara tem um filho, ou então a mulher tem um filho com o cara, ou então hoje em dia que a ideia de família, o STF já ampliou, né? A mulher com a mulher, o homem com o homem, enfim. E aí está devendo pensão alimentícia porque se separou e naquele binômio necessidade, possibilidade, um pode e o outro necessita, e aí se pede a pensão alimentícia para fins dos alimentos daquele filho, né? E aí a pessoa não paga. Pode ser, e lembre-se, viu, destaco isso aqui, tanto pode o homem pagar pensão alimentícia para a mulher, quanto a mulher pagar a pensão alimentícia para o homem, certo? Então, isso é possível, não é muito comum, né? Na nossa sociedade, normalmente é o homem que paga para a mulher, mas é extremamente possível. Hoje em dia, com a emancipação da mulher, tem muita mulher aí recebendo, ganhando muito bem, né? Enfim. Então, a nossa Constituição trouxe essa possibilidade, o devedor de alimentos, ou seja, não pagou, vai preso. E olha, e tá uma coisa para, como dizem no popular, da cadeia, é exatamente o cabo que não paga a pensão alimentícia. Olha, deixa de pagar tudo, o banco, a conta de luz, conta de água, agora não deixa de pagar a pensão alimentícia não, que é xilindró, viu? É bronca do tamanho do trem. Então, ele traz essa possibilidade, mas veja que o inciso 67... ele traz também a possibilidade do devedor, do depositário infiel. Aí você fala, professor, que danado é depositário infiel? É o seguinte, isso está disciplinado no nosso Código Civil, lá no artigo 652. Então, o depositário infiel é aquele que ele tem a obrigação de, enquanto ele está na posse daquele bem, ele não vendeu o bem. Então, por exemplo, você compra um carro e aí tá meio duro, tá meio difícil de entrar o dinheiro, mas você quer aquele carro e aí parcela a perder de vista, né? E aí, nesse parcelamento, que você faz o financiamento com o banco, você, inclusive, está no documento do carro. Vai lá, dá uma olhadinha no teu carro. Eu mesmo, meu carro é financiado também, o professor também é liso, viu, gente? A gente estamos trabalhando junto aqui para melhorar a situação. Então, ó, no carro, lá no documento do carro, no CRLV, tu vê lá, em alienação fiduciária ao banco XYZ. Então, o que é que significa isso? Você ainda não é o proprietário do carro, você está na posse do bem, né? E aí, se você pegar e vender esse carro e não quitar a dívida e não comunicar ao banco, então você estaria numa situação, né, de depositário infiel, porque você está como um depositário fiel daquele bem que você financiou. E quando você quitar, aí sim ele se torna seu. Então, nessa situação, se a pessoa deixasse de pagar
o carro e vendesse o carro e não desse o dinheiro para o banco e fosse embora, então poderia ser solicitada a sua prisão, porque você seria um depositário infiel, ok? Isso está lá na Constituição Federal, está lá previsto, mas toma cuidado com isso. Olha o cuidado que você tem que ter. Isso cai numa prova de primeira fase, cai numa prova de segunda fase para você redigir. Porque é o seguinte, o STF, por meio do recurso extraordinário 466-343, ele, interpretando o nosso Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, a Convenção Americana de Direitos Humanos, lá no seu dispositivo 7.7, onde diz que somente que se veda a prisão civil e que somente é possível a prisão civil do devedor de alimentos, então o STF entendeu que no nosso ordenamento jurídico, já que a gente ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos, e que essa Convenção Americana aí foi um entendimento que já é importante para um assunto que a gente vai ver mais à frente. O STF entendeu que o Tratado Internacional de Direitos Humanos ele foi incorporado no nosso ordenamento jurídico com status de norma supralegal. O que é que significa isso? Ele tem um peso, ele tem um status maior que as leis infraconstitucionais, mas menor do que a lei constitucional. O que é que significa dizer com isso, Alexandre? Significa dizer que o dispositivo 7.7 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ele não revogou o dispositivo constitucional, o inciso 67, nessa parte que fala do depositário infiel. Cuidado com isso, ele não revogou, ele somente suspendeu a eficácia desse dispositivo. E qual o motivo disso? Por quê? A gente está falando de uma norma que não tem o mesmo peso do que a lei constitucional. Então, não seria possível uma lei abaixo da Constituição revogar uma norma constitucional, porque a gente sabe que a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, ela não foi incorporada, pelo que a gente vai ver mais à frente, né, do crivo específico do parágrafo 3º do artigo 5º. Ou seja, ela não tem status de emenda à Constituição. A Convenção Americana de Direitos Humanos não tem status de emenda à Constituição, tem status de norma supralegal. E, nesse sentido, não poderia revogar uma lei hierarquicamente superior. Então, o que é que acontece? Então, se a lei constitucional é maior, como é que a prisão civil do depositário infiel deixou de ser aplicada no Brasil? Porque quem regulamenta essa prisão civil do depositário fiel é uma norma infraconstitucional, qual seja o Código Civil, o artigo 652 do Código Civil. Então, essa lei infraconstitucional, ela teve essa sua... esse seu dispositivo perdeu a aplicabilidade porque uma norma supralegal, ou seja, acima do Código Civil, que é o Tratado Internacional de Direitos Humanos, qual seja o Pacto de São José da Costa Rica, ele, por ser diferente do Código Civil, ele revogou esse seu dispositivo. Então, o que é que o STF entendeu? Que não houve a revogação da Constituição Federal, mas houve sim a suspensão dessa aplicabilidade desse dispositivo. Qual a consequência disso, Alexandre, para a ordem dos direitos humanos e da ordem internacional? A consequência é que se o Estado brasileiro ele denunciar esse tratado internacional, ou seja, ele não fizer mais parte da Convenção Americana de Direitos Humanos, quiser não mais se comprometer, quiser sair desse tratado internacional de direitos humanos, esse dispositivo constitucional ele volta a surtir a sua eficácia,
ok? Então, cuidado com isso. Não houve a revogação do dispositivo constitucional. Houve a suspensão da eficácia por meio dessa interpretação do STF no recurso extraordinário 466-343, em que houve a interpretação de que os tratados internacionais de direitos humanos, por trazer benefício à dignidade do ser humano, ele teria um peso diferente no nosso ordenamento jurídico. Ele teria, então, esse lugar entre a lei infraconstitucional e a norma constitucional, ok? Então, cuidado com isso, porque eu já vi inúmeras provas de direitos humanos cobrar esse conteúdo, beleza? Então, fica antenado nessa nossa explicação, ok? Eu recomendo, inclusive, para quem vai fazer uma prova de juiz, uma prova de promotor, em que possa ser cobrado esse conteúdo numa segunda fase, que vocês deem uma lida atenta a essa decisão, a esse recurso extraordinário 466-343 do STF, que foi emblemático para o estudo dos direitos humanos, ok? Vamos tratar agora aqui sobre as regras relativas às penas. Quais são as penas que podem ser aplicadas no nosso ordenamento jurídico interno? É possível ter qualquer tipo de pena? É possível ter pena de morte? É possível ter prisão perpétua aqui no Brasil? Qual a resposta? Não. Isso está lá previsto no inciso 45 até o 48. Então, está lá previsto no artigo 45 até o 48. E, de pronto, o que é que a gente destaca? A pena, ela é personalíssima. Ou seja, ela não pode... Isso é a regra, viu, gente? A regra é que a pena, ela não possa passar, principalmente a pena privativa de liberdade, ela não possa passar da pessoa que cometeu a infração penal, ok? Então, se foi José, se foi Maria, se foi Natasha Raioleza que cometeu aquele crime, aquela infração penal, então ele é quem vai ter que cumprir a pena, a privação de liberdade. Agora, por que eu falei como regra? Porque perceba que a nossa Constituição, ela traz a possibilidade da repercussão civil dessa pena, ela ser exigida dos seus herdeiros, por exemplo. Então, imagine que Zé Tonhão da Cicatriz, ele comete um crime de homicídio contra fulano de tal, e como ele cometeu esse crime de homicídio, esse fulano de tal, ele era o único provedor de toda a família dele. Ou seja, trouxe uma repercussão patrimonial à família dele. Ou seja, a família dele que tinha como uma fonte de renda a mão de obra, o trabalho de fulano, então agora não tem mais porque foi vítima do homicídio do Cicatriz. Então, Cicatriz, ele vai cumprir a pena de prisão. Essa pena de prisão, caso o Cicatriz venha a falecer por teve um ataque cardíaco, faleceu. Essa pena pode ser cobrada da mulher de Cicatriz, do filho de Cicatriz, ou a mulher ou o filho de Cicatriz pode ser preso porque o Cicatriz cometeu esse crime de homicídio? Não, não poderá, porque somente ele, a pena vai ser personalíssima, somente ele pode cumprir por essa infração penal. Agora, a gente viu que teve uma repercussão patrimonial, não teve? Então, essa repercussão patrimonial, vamos imaginar, enquanto Cicatriz estava vivo, o juiz falou, pena de prisão de 10 anos de reclusão em regime fechado e ainda aí a repercussão patrimonial, né? Vamos imaginar que Cicatriz tem a grana, e ainda o dever de indenizar no valor de R$50 mil a família do fulano, certo? Então, esse valor de 50 mil... Se o Cicatriz falecer,
ele poderá ser cobrado, porque quando a pessoa falece, aí a gente vai pegar o Instituto de Direito Civil. Eita, que esse microfone tá demais aqui. Parece que tá vivo ele. Peraí. Então a gente vai pegar o Instituto de Direito Civil. Então, quando a pessoa falece, automaticamente todos os seus bens, eles vão ser repassados, né? Eles vão ser encaminhados para os seus herdeiros, né? Então, lógico que vai, dependendo do caso, tem que ter, dependendo do caso não, vai ter que se abrir o processo de inventário para saber quem são os credores e devedores, enfim. Mas é aquela coisa, então, teoricamente, morreu, então vai para os seus herdeiros. Então, essa dívida de 50 mil, que era dos bens do cicatriz, poderá ser cobrado dos herdeiros até o quinhão do qual ele recebeu, ok? Então imagine que o cicatriz tem um patrimônio de 100 mil reais e esse patrimônio de 100 mil reais foi dividido 50 mil reais para a mãe, para a esposa, 50 mil reais para o filho. Então esse dinheiro poderá ser cobrado, até o valor do quinhão, né? Então pode ser cobrado tanto da esposa quanto do filho, para fins da indenização da família da vítima, ok? Então, essa é a ideia que está previsto no nosso artigo 5º, inciso 45. Vamos dar uma lida nele para ver como é que está. Ele diz, ó, pegar aqui na nossa Constituição, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidos aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido, ou seja, até o seu quinhão hereditário, beleza? Então, cuidado com isso, que isso também é objeto de prova. E aí, a gente volta ao nosso questionamento inicial. Quais são as penas cabíveis contra a pessoa que infringiu a lei penal? Então, a gente tem 5 tipos de pena. Então, a gente tem aí na tela, ó, a privação ou a restrição da liberdade. A gente tem a perda de bens, multa, prestação social alternativa ou a suspensão ou interdição desses direitos. Então, a gente tem essas 5 possibilidades de aplicação de pena. Vocês estão vendo aí a possibilidade da pena de agressão? Estão vendo aí? Não, né? Estão vendo aí a possibilidade da pena de trabalho forçado? Estão vendo? Não. Então, o Estado, ele não pode, pelo princípio da legalidade estrita, que é aplicado aos servidores públicos e ao Estado, ele não pode aplicar nada além do que está aí previsto, ok? Então, o que for cometido para além do que está previsto aqui, é pena não prevista, é pena ilegal, então o servidor e o Estado poderão responder por esse excesso de atuação, ok? E quais são as penas proibidas? Quais são as penas proibidas? São 5, também está aí na nossa tela. Pena de morte, e aí, ó, cuidado com a pena de morte, porque em caso de estado de guerra, a pena de morte poderá sim ser aplicada. E a gente já abordou aqui os requisitos para aplicação dessa pena de morte, quando a gente estava estudando no ambiente internacional, né? Vimos que a pena de morte é uma pena de extrema exceção, porque se a pena privativa de liberdade já é uma pena de exceção, não é a regra, você tem que fazer de tudo para não colocar, não restringir a liberdade. Agora, lógico, determinado crime vai ser punido com privação de liberdade. A pena de privação de liberdade, então, já é uma exceção. É a minoria dos tipos penais que cabe a pena de privação de liberdade. Que cabe a privação de liberdade? Não, corrigindo. Que na aplicação da pena, a pessoa acaba sendo, cumprindo em regime fechado.
Então, o que é que acontece? A pena de morte é a exceção da exceção, porque você está ceifando a própria existência da vida. Então, o que é que acontece? Existem situações específicas. Quais são? Então, tem que ter uma decisão transitada e julgada. Essa pena de morte só pode ser aplicada se tiver uma lei anterior ao ato aplicado, ao ato cometido, né? Além disso, essa pena, se a pessoa ela solicitar, a gente só está lembrando as aulas que a gente abordou aqui, né? Se a pessoa solicitar indulto, anistia ou algum outro tipo de perdão, como a graça, o Estado ele só poderá aplicar a pena depois de julgar esses pedidos feitos pela pessoa condenada. Então, essa pena de morte é uma exceção da exceção. E nos estados em que já foi abolido a pena de morte, não poderá o Estado voltar atrás para restabelecer essa pena de morte. É aquele princípio que a gente viu da proibição do retrocesso. Então, no nosso ordenamento jurídico, só foi cabível essa única modalidade, essa única situação da pena de morte, que é no caso do estado de guerra. E aí, inclusive, há um disciplinamento pela legislação militar e essa pena de morte vai ser pelo meio do fuzilamento. As outras penas, outras 4 penas em caráter perpétuo é proibido, não é permitida a pena em caráter perpétuo, também não é permitido a pena cruéis e também banimento e trabalho forçado. Então, o do trabalho forçado, a gente tem que destacar que trabalho forçado é diferente do trabalho que ocorre na prisão. Então, aqueles trabalhos que os presos executam no presídio não são trabalhos forçados, são trabalhos voluntários que a pessoa se submete a realizar tanto para aprender um ofício, seja para passar o tempo, não ficar com a cabeça pensando besteira, né? Seja também para haver uma diminuição da pena. Então, inclusive, a ideia é que todos os presos eles tenham a possibilidade de trabalhar, de aprender esse ofício para quando sair da prisão, ele possa reinserir-se na sociedade. Mas não é possível, como ocorre em outros estados, aquele trabalho forçado que a gente tem e já tem na mente, né? Aquele cara com a bola de ferro no pé, quebrando pedra numa pedreira. Isso não é possível no nosso ordenamento jurídico interno, certo, gente? É vedado pela nossa Constituição Federal. Então, não é possível também a pena de banimento e as penas cruéis. Aí você fala, Alexandre, o que é a pena de banimento? Pena de banimento é você perder a sua nacionalidade, é você se tornar um apátrida, ok? E isso, a gente vai ver mais à frente, que essa situação de tornar a pessoa apátrida é uma violação aos direitos humanos, inclusive protegida e condenada, né, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok? Então, não é possível, isso é considerado uma violação aos direitos humanos no âmbito internacional, inclusive, a pessoa ser considerada apátrida, que é a pena de banimento, ok? Então, não é cabível também no nosso ordenamento jurídico. Penas cruéis também, por exemplo, a pessoa ser condenada a, sei lá, a ficar deixa eu pensar assim, porque não é nem a execução da pena, é a própria pena. Então você está condenado a perder uma mão, você está condenado a perder algum órgão seu para doar, como existe na China. Né? Então, na China, por que existe poucas filas no transplante de órgãos? Sabe por quê? Porque determinados presos, eu não sei exatamente qual é o tipo do crime que a pessoa cometeu, mas determinadas infrações penais, o preso que é condenado, ele pode perder inclusive um órgão para ser doado, por exemplo, o rim, que você tem 2, aí você consegue funcionar com um só.
aí é retirado o rim para doação, para a fila de doação. Então isso é considerado uma pena cruel e isso não é possível aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro, ok? Beleza? Outro ponto que a gente precisa destacar também, que está aqui no nosso material, é com relação ao cumprimento da pena. Então, ó, a pena ela tem que ser cumprida com determinados requisitos. Então tem que haver a separação entre os sexos. Não pode, no mesmo presídio, você colocar homens e mulheres, porque isso é uma violação grave ao direito da mulher, porque muitas delas poderiam se tornar alvo fácil de estupro, alvo fácil de todo pensamento sarcástico dos presos. Inclusive, a gente teve um caso no norte, eu não lembro qual foi o estado, em que uma menina foi, não sei se foi no Pará, me corrijam vocês aí em casa onde foi isso, em que uma menina, inclusive era menor de idade, ela foi, parece, salvo engano, ela cometeu alguma infração, e algum ato infracional, e ela foi levada para um presídio masculino. E aí, por conta disso, ela foi estuprada inúmeras vezes, ela passou um tempo grande, parece que meses, e foi estuprada por várias pessoas, assim, teve sua integridade física bastante abalada, né? Então, isso é passível total de punição, seja dos servidores públicos, seja da responsabilidade do Estado. Inclusive, nesse caso, o Estado foi condenado a indenização altíssima para pagar para a família da vítima, ok? Então, o cumprimento da pena tem que haver separação em relação ao sexo, em relação à idade, né? Você não pode colocar crianças junto com adultos, né? Até porque são níveis de compreensão diferentes com relação à vida e com relação até à própria prática do ato infracional. Tem que separar também de acordo com a natureza do delito e também colocar em estabelecimentos distintos. Então, você não pode colocar um cara que cometeu um crime de furto, que não era nem para ir para o presídio, o crime de furto, era para ele, enfim, ter uma pena ser modificada, né? Porque o crime de furto, ele tem uma pena até 3 anos, era para ser modificado, alterado substituído por uma restritiva de direito, né? Mas a gente sabe que o pobre não tem muito acesso a essas ferramentas jurídicas, né? A defensoria pública, muitas vezes nos estados, é super precária, né? Pelo Brasil inteiro ainda há um desafio muito grande, principalmente no interior do Brasil, né? E a gente também tem a questão de que essa separação, ela tem que ser bastante clara. Então, eu me perdi, desculpa, eu estava falando coisa e me perdi. Mas o que é importante a gente falar é sobre isso. Estava falando da Defensoria Pública, lembrei de algumas questões da Defensoria Pública e acabei me perdendo o raciocínio. Mas, enfim, o que a gente precisa ter em mente é que tem que haver essa diferenciação em relação ao sexo, à idade, ao tipo da pena, não pode misturar. E isso, infelizmente, ainda ocorre nos presídios e penitenciárias do Brasil inteiro. Então, muitas vezes você vê um cara que cometeu um crime de furto no mesmo lugar que o cara que cometeu já vários homicídios, estupro, enfim. Então, você vê no mesmo ambiente pessoas que têm uma diferença muito grande até de aplicação e da forma como ela pratica o crime. Aí acaba se tornando o que o senso comum fala, né, da universidade do crime, né? Mas temos que ter em mente que isso é uma proteção interessante para que a pessoa seja ressocializada efetivamente e a gente não tenha uma pessoa que saia do presídio e continue praticando crimes contra a sociedade. Beleza? Então, no próximo bloco, a gente vai trabalhar
e vai abordar a questão da extradição, ok? Então, vamos abordar os principais aspectos e o olhar de direitos humanos sobre esse tema.